Bom dia, pessoal. Mais uma aula do projeto coletivo dos grupos de pesquisa da UFAL e da UFPE, do curso Relações Privadas na Contemporaneidade. Hoje a gente começa o curso 3. Eu tenho a alegria de poder receber aqui na sala o professor Carlos Nelson Conder e o professor Gustavo Andrade, que vocês sabem que sem ele a gente não teria conseguido organizar essa estrutura do minicurso. É ele o nosso anfitrião na maioria das aulas. E ele fez uma escolha de convidado excepcional. Em qualquer lista dos melhores professores de civil do Brasil, eu coloco meu amigo Carlos Conder, tá certo? Porque é um cara que explica as coisas com a simplicidade, com a objetividade, de modo didático, que quem não conhece vai ficar encantado, eu tenho certeza. O professor Carlos trabalha na UERJ e trabalha na PUC do Rio de Janeiro. O professor Gustavo é nosso colega pesquisador aqui do Conrep em Recife, na UFPE, tá? E o que vocês vão perceber aqui, além do conteúdo da aula, é a preocupação com o método. Está cada vez mais difícil na pesquisa jurídica as pessoas lembrarem que é tão importante quanto o conteúdo que você vai pesquisar no final é definir o método de pesquisa e entender as diferenças entre os métodos, principalmente quando você tenta fazer um trabalho de pesquisa que você está dialogando com realidades jurídicas, com sistemas jurídicos diferentes. Então, eu queria que vocês prestassem atenção também na forma de organização do pensamento dos dois aqui, porque eu acho que isso pode ser muito útil para o trabalho de vocês, tá? Eu vou tentar ficar o máximo possível aqui na sala, mas eu sei que vocês vão ter uma manhã super proveitosa com os dois. Carlos, meu amigo, eu vou ficar quietinho aqui ouvindo você. Agora eu quero ser aluno dos dois, Gustavo, idem. Eu vou começar deixando o Gustavo tocar aqui os próximos passos e aí vocês decidem como é que vocês querem fazer a dinâmica da manhã, tá? Em nome da organização do curso, dos grupos de pesquisa, eu só tenho que agradecer a participação dos dois. Gustavo, meu cara, é com você. Obrigado, Marcos. E justamente eu vou aproveitar a sua presença para agradecer a você mais uma vez também sua dedicação ao Conrep e a sua capacidade de colocar, agregar pessoas, né, e essa organização mental que também tem essa capacidade de montar esses cursos, esses nossos encontros, tudo isso, já lá desde de Itaipava, e eu vou falar um pouco sobre isso depois, não sei quantos anos atrás, foi quando os grupos de pesquisa do Rio, de Recife e de Curitiba começaram a se reunir, já também desde lá foi uma iniciativa sua, então a você eu só tenho que agradecer, e também por essa possibilidade da gente ter tanto conteúdo nessa época de pandemia que né, seu canal do YouTube é uma prova disso. Você já apresentou o professor Carlos, né, de forma bastante adequada, e eu vou somente também saudá-lo, né, e dizer que também é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Eu conheci o professor Carlos justamente acho que na primeiro encontro que a gente teve os grupos de pesquisa, que foi lá em Itaipava, Rio de Janeiro, e tenho acompanhado a trajetória dele, que ele é um grande conhecedor do direito civil, como você falou, e o que ele tem um destaque, né, grande na teoria geral e também na área dos contratos, né? Aliás, já começa a fazer um merchandising aqui desse livro que é da coleção do Fundamentos do Direito Civil, que ele participou, junto com o professor Gustavo Teberino e Paula Greco. E eu tive o privilégio de tê-lo como meu supervisor no estágio pós-doutoral, né, da UERJ, que justamente foi quando a gente se aproximou mais, e aí eu pude desfrutar da amizade dele. E entre as características que mais me chamaram a atenção, justamente nessa convivência, né, foi, como você falou, a didática, a precisão conceitual, o raciocínio lógico que ele coloca, né, que ele utiliza nos seus escritos, sempre com muita clareza e com muita didática, e a profundidade com que ele se dedica lá ao objeto da sua pesquisa, além de ser extremamente generoso, acadêmica e pessoalmente. Então, assim, a nossa dinâmica, nós combinamos que ele iniciaria falando, né, sobre o tema da vulnerabilidade e depois, na segunda parte da aula, eu falaria sobre o tema de sucessões e a gente combinou também que, caso os alunos queiram, podem ficar à vontade para intervir, se for o caso, fazer perguntas pelo microfone ou pelo chat.
E aí eu vou passar aqui a palavra, então, ao nosso amigo Carlos Enquanto Campos. você passa, Gustavo, a palavra, deixa eu te pedir uma coisa. Eu acho que tem algum vento em direção ao seu microfone. Quando você fala, está como se fosse um ventilador, alguma coisa fazendo eco no seu microfone. Tá, Dá uma olhada para ver se tem como melhorar, tá certo? Para poder o som ficar mais nítido. E, pessoal, preste atenção a um detalhe. A gente aqui está recebendo o grupo de pesquisa da UERJ, representado pelo professor Carlos, e a similitude de pensamento, de metodologia, é importante, tá? Se tem alguém que trabalha princípios muito bem, é o grupo de pesquisa que o professor Carlos participa, e a coleção Fundamentos tem essa característica, né, Carlos? A ideia de fazer um curso de Direito Civil atualizado, um curso de Direito Civil que tratasse por questões contemporâneas, mas que respeitasse a metodologia e mostrasse como aplicar a metodologia na prática. Num momento que muita gente critica a metodologia sem nem conhecer como é que ela funciona, então você pegar um livro que está estruturado com essa forma de pensar e organizado na forma de manual, eu acho que é super interessante. Quem não conhece o livro, vale a pena fazê-lo. Tá? Mas, Gustavo, eu já me meti aqui só para a gente resolver essa questão técnica. Deixo com você, para você seguir aí, passando a palavra para o professor Carlos. Deixa eu só ver se eu... Parece que melhorou, parece que o ruído sumiu. Pronto. Eu coloquei fone de ouvido, então acho que deve ficar melhor. Pronto, então a gente voltou, eu passo então a palavra para o professor Carlos iniciar as considerações dele. Com você, meu amigo. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu inicialmente agradeço essa apresentação generosíssima e o convite do professor Marcos, do professor Gustavo. O drama de trabalhar com os amigos é isso, é que eles deixam a generosidade da amizade falar e aí criam essa expectativa em vocês, que eu já aviso que eu vou frustrar completamente, entendeu? Não sou tudo isso que eles falaram, mas a gente tem essa amizade longa, é uma amizade da qual eu me orgulho muito, porque são dois excepcionais profissionais e também são duas pessoas muito bacanas, muito especiais. Então, foi uma satisfação receber esse convite, eu venho com o maior carinho aqui. Mas já aviso vocês, faço esse alerta inicial, dever de informar que, olha, não esperem tudo isso. Você todas essas expectativas. Eu saúdo também a Paula, que está aqui nos orando, graças a Deus, porque vocês já viram que a gente atrasou um pouquinho justamente por causa das nossas dificuldades técnicas. O Marcos é um expert nisso, eu e o Gustavo ainda tateamos um pouco, então se tiver algum problema com o meu som, com começar a cortar, vocês me avisem, eu tento aqui trocar para o 4G, faço aqui alguma coisa para a gente ver se melhora essas dificuldades dessas atividades remotas, né? Eu conversei muito com o Gustavo, a nossa ideia hoje, na verdade, eu vou fazer aqui a abertura para ele tocar o show, eu sou aquela bandazinha inicial que toca umas 2 ou 3 músicas e ele vai fazer o espetáculo aqui, que vai partilhar com vocês a pesquisa dele, que depois foi publicada em livro, sobre o pós-doutorado dele, que é um trabalho excepcional, direito comparado, como o Marcos falou, é um método muito difícil de se fazer, pelo menos de se fazer a sério, né? A gente tem essa ilusão de que agora com a internet dá para ver como é que são os outros países e comparar, mas na verdade comparação rigorosa é sempre muito delicada. O Gustavo vai falar muito disso com vocês, da dificuldade que é, porque a gente sempre tem uma visão meio superficial dos ordenamentos estrangeiros. Então, vocês imaginem um estrangeiro vindo aqui para o Brasil, ia pegar a Constituição e falar: no Brasil não pode casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque está escrito na Constituição que é entre homem e mulher. E a gente fala: não, olha, já tem decisão do STF, um entendimento pacificado, que o direito não é só a legislação. Então, quando a gente vai para o estrangeiro fazer a comparação, também é muito importante ter esse cuidado, ter esse olhar. E o Gustavo fez um estudo de comparação muito rico. E a comparação, quando é muito rica para quem compara, né? Porque a gente vê como as coisas podem ser muito diferentes. Às vezes a gente está tão acostumado a um determinado modelo que a comparação faz a gente sair um pouco da nossa caixa e pensar de uma maneira bastante diferente, bastante inovadora. Então, a minha ideia é abordar aqui com vocês como o cerne da pesquisa do Gustavo foi a vulnerabilidade no direito sucessório e como o direito inglês lida com isso de uma maneira bastante distinta da forma pela qual a gente lida. A minha ideia é falar um pouquinho com vocês nessa parte inicial sobre vulnerabilidade em geral, sobre o próprio conceito e como talvez a gente tenha banalizado um pouco essa categoria, mas principalmente, meu objetivo é com vocês mostrar como a categoria da vulnerabilidade é uma categoria que opera uma modificação na própria maneira pela qual
a gente trabalha com outros institutos e outras categorias. No fundo, a gente se acostuma a certas técnicas legislativas, a certos modelos de intervenção do direito nas relações privadas, e quando a gente trabalha com essas categorias existenciais, como a vulnerabilidade, esses modelos são insuficientes, esses modelos são mais problemáticos. Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês como que a vulnerabilidade pode permitir uma abertura para novas formas de atuação do direito, formas que a gente costuma subestimar. E aí, com isso, talvez abra um pouco a cabeça de vocês para quando o Gustavo sinalizar a sensibilidade que o direito sucessório poderia ter a essa circunstância da vulnerabilidade, vocês conseguirem aproveitar essa abertura, essa introdução, para justamente se sentir mais à vontade, para repensar essa parte de sucessões que é muito enrijecida, né, com base numa sistemática que a gente está acostumado desde sempre. A gente mudou, talvez, as categorias de quem está na ordem de vocação sucessória, mas a gente nunca pensou em, talvez, questionar a própria sistemática da vocação sucessória, né? A ideia de que cada um tem um direito dado automaticamente no momento de acordo com o seu grau de parentesco. Se talvez o magistrado, talvez a situação pudesse ser sensível a determinadas circunstâncias, sejam muito mais concretas. Então, vou fazer só essa introdução geral. Gente, já a qualquer momento, se vocês quiserem fazer pergunta, detesto falar sozinho, então podem interromper, seja pelo chat, seja falando aqui no áudio mesmo. Fiquem super à vontade, porque eu vou fazer essa apresentação, mas a gente pode, no meio do caminho, fazer essas interrupções. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui para vocês a apresentação. Acho que foi. Todo mundo está conseguindo ver? Boa, maravilha. Então, vamos começar falando um pouquinho, gente, sobre o próprio conceito de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma palavra que a gente se habituou a usar cotidianamente, porque o próprio legislador incorporou ela em várias figuras, e que talvez ela hoje não tenha mais o sentido que originalmente ela tinha. Ela acho que expandiu demais, e com isso é importante talvez voltar a essa origem para compreender melhor como que funciona essa categoria, como que era o objetivo dela ao ser construída. Porque ela é uma categoria que, na verdade, vem uma categoria da saúde, de saúde pública, de bioética, e que surge especialmente na época da difusão da epidemia da AIDS. Quando a AIDS começou a se difundir, se começou a construir aquelas ideias de grupo de risco, primeiro com um certo estigma, depois a ideia de comportamento de risco, e aí, a partir disso, construir a ideia de que existem pessoas que, numa determinada comunidade, são mais suscetíveis de serem atingidas por certos problemas. E acho que o cerne de vulnerabilidade está nisso, né? Literalmente, a vulnerabilidade é a possibilidade de você ser ferido, de você ser atingido. Então, ela está muito associada a uma questão quase que corporal, de integridade psicofísica, né? Uma ameaça, uma pessoa que está ameaçada na sua saúde, na sua integridade. E que é uma ideia que se associa muito a alguns princípios que a gente tem muito basilares no nosso sistema, que são os princípios da solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, quando a gente está trabalhando com essa ideia de que algumas pessoas estão mais propensas a serem feridas por algumas circunstâncias, o princípio da dignidade da pessoa humana entra para a ideia de que a dignidade de qualquer pessoa deve ser resguardada, de que a dignidade é um valor em si, que a pessoa é um fim em si mesmo, que ela não pode ser instrumentalizada. Então, que essas pessoas que são mais suscetíveis de serem feridas merecem uma proteção especial, não por elas serem mais importantes que as outras, mas justamente porque elas estão sendo mais ameaçadas que as outras. E a ideia de solidariedade social, que é um princípio que a gente é muito central e que às vezes a gente subestima a força dele, que é aquele princípio que determina que em questões comunitárias, em questões envolvendo o fato de que nós só conseguimos viver e se desenvolver em sociedade
que a palavra, o termo vulnerável, no mundo do direito especialmente, se expandiu muito. E não estou falando nem de direito penal, que vocês sabem, né, a figura do estupro de vulnerável, tem também essa categoria em outros ramos do direito. Quase que abrangendo todas as pessoas. E pelo CDC, até mesmo abrangendo as pessoas jurídicas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas se todo consumidor, pela definição do CDC, é vulnerável, e existem consumidores, pessoas jurídicas, a gente chega à conclusão que vulnerabilidade talvez seja uma palavra que tenha sido um pouco banalizada. Que, na verdade, a gente não vai dizer uma microempresa realmente tem seus problemas, tem uma dificuldade ali de lidar com outras grandes empresas, há uma situação que ela não tem poder de barganha, mas será que isso é uma vulnerabilidade no sentido original da palavra? Será que a gente pode falar de uma questão que tem a ver com saúde, tem a ver com o valor da pessoa humana, tem a ver com fragilidade? Parece que não. Então, na verdade, há dois sentidos de vulnerabilidade aqui que estão em jogo, um mais restrito e mais específico e um outro mais generalizado. E a grande dificuldade quando a gente generaliza, quando a gente banaliza um certo termo, e vocês devem ter visto isso também com dignidade da pessoa humana, também com uma série de categorias de dano moral, que a gente acaba esvaziando, né? Porque se todo mundo é vulnerável, ninguém é vulnerável. Se pessoas jurídicas são vulneráveis, então a pessoa humana não é tão vulnerável assim. Então, esse momento inicial aqui da nossa aula é para a gente refletir um pouco sobre esse significado, digamos assim, mais raiz da palavra vulnerabilidade, ver como ele pode trazer para a gente uma reflexão do ponto de vista jurídico que pode abrir portas para outros institutos, para outras categorias serem relidas de uma maneira mais eficaz. Então, vamos começar, então, voltando num passo atrás e pensando aqui, especificamente, na maneira como a vulnerabilidade se insere num processo mais amplo nas relações particulares, tentando equalizar diferenças que existem na prática. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando, no fundo, de uma atuação do princípio da igualdade que a gente sempre invoca, mas que a gente tem sempre muita dificuldade de refinar a maneira pela qual ele se aplica. A gente parte daquela ideia básica, a igualdade, o direito deve intervir para garantir uma igualdade, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Só que isso, na verdade, não chega a ser nem um preceito, um princípio jurídico. Isso é um próprio pressuposto da ideia de ordenamento jurídico, da ideia de sistema, né? Um sistema é, por definição, algo que trata situações iguais de forma igual e situações desiguais de forma desigual. Isso é a característica de ser sistemático, né? Até um sistema de computador, ele é programado para repetir a mesma operação diante das mesmas circunstâncias e fazer operações diferentes de outra forma. Então, no fundo, a igualdade formal, aquela igualdade básica que a gente está acostumado a trabalhar, ela é vazia de conteúdo, né? Ela é puramente procedimental. Na medida em que eu não digo quais desigualdades devem ser levadas em conta, o que torna uma pessoa uma situação desigual, eu estou simplesmente fazendo uma afirmativa procedimental, né? Olha, tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, em princípio, todo mundo, todas as situações são iguais sob uma certa perspectiva e desiguais sobre outras. Então, o que a gente tem que ter são critérios valorativos para definir quando as situações são desiguais. E aí que entra a igualdade substancial, ou seja, aí que entra a ideia de que, em determinadas circunstâncias, o direito deve ter desigualdades para combater, para mitigar, para intervir nas relações e proteger uma das partes contra uma eventual discriminação oriunda de uma outra. E isso é uma escolha naturalmente histórica, né? O vetor da historicidade, vocês já devem ter falado muito aqui, que o Gustavo também trabalhou muito no estudo dele, é um pressuposto metodológico muito forte nosso, né? O direito não existem regras que valem, não existem institutos que valem em todas as épocas, em todos os lugares. Como diz o Pellinger, cada instituto tem o seu momento e o seu locus de atuação, porque ele é produto de um valor de cada sociedade. Então, certamente, o que é uma desigualdade intolerável para a gente não era há 200, 300 anos atrás e talvez não seja em outros lugares, em outros ordenamentos, em outros países. A gente está sempre escolhendo politicamente
politicamente aqui no sentido bom da palavra, né, deliberando coletivamente, reconhecendo coletivamente, quais desigualdades devem ser combatidas, quais situações merecem ser protegidas e tratadas de forma distinta. E nisso entra, para a gente, um significado mais tradicional do direito civil de intervir nas situações em que haja um desequilíbrio econômico. Vocês sabem, o direito civil sempre foi muito marcado pela atuação protetiva do patrimônio, uma visão muito patrimonializada, né? A construção dogmática do direito civil que a gente herdou e com a qual a gente trabalha até hoje é muito produzida a partir do ideário liberal do século XIX, aquela coisa de não intervenção do Estado nas relações econômicas, de individualista, voluntarista. Então, a atuação do direito era intervir em situações em que havia uma desigualdade, havia uma situação de desequilíbrio excepcionalíssima, uma situação de desequilíbrio que só deveria ser combatida em situações muito extremas, porque o normal era não intervir, o normal era deixar as próprias partes acordarem, e que se centrava na proteção da vontade, da manifestação de vontade. Ou seja, a tradição nossa de direito civil olha, o direito intervém na relação entre os particulares, no momento em que um dos particulares foi perturbado na sua manifestação de vontade, foi perturbado na sua capacidade de escolher, de decidir. Se ele, e aí sob a lógica liberal, se ele voluntariamente escolheu fazer um mau negócio, isso é um problema dele. Mas se ele foi perturbado, seja porque ele foi enganado, seja porque ele foi ameaçado, foi coagido, se de alguma forma houve uma impossibilidade dele escolher livremente, ainda que seja uma liberdade puramente formal, o direito intervinha para falar, não, esse acordo não é vinculante, isso aqui não gera regra. Ele escolheu realmente estar nessa situação. E aí a gente tem aquelas figuras mais tradicionais como os defeitos de negócios jurídicos, o erro, o dolo, coação, que eram figuras justamente, olha, um negócio em regra é vinculante, se a pessoa manifestou a vontade, ela está presa àquilo, o direito não vai socorrer ela por um mau negócio, a não ser que essa vontade tenha sido perturbada, que essa vontade tenha sido de alguma forma prejudicada. E a mesma lógica para o regime das incapacidades, que tradicionalmente também era associada a essa ideia de discernimento, de, olha, o sujeito que era obrigado, o sujeito que aceitava trabalhar 14 horas por dia, não aceitava trabalhar 14 horas por dia por uma vontade efetivamente livre. As circunstâncias materiais, a necessidade de sobreviver, levava ele a aceitar essas condições. Então, a ideia de uma intervenção mais substancial, a ideia dessa igualdade que reequilibra, que intervém tendo em vista as diferenças de fato, entra no direito civil a partir do século XX com o objetivo justamente de proteger situações em que a pessoa, embora formalmente estivesse livre, substancialmente ela não tinha realmente liberdade de escolher estar naquela situação. Era a liberdade de passar fome ou trabalhar nessas condições. Então, ela acabava escolhendo aquilo, mas não é uma liberdade genuína, né? Uma liberdade efetivamente protegida. E aí o direito começa a absorver alguns institutos, excepcionalmente, que intervêm para reequilibrar situações em que o desequilíbrio é de origem material, de origem econômica. Lesão, a onerosidade excessiva entra um pouco por essa lógica da sensibilidade às circunstâncias materiais, e hoje em dia isso vem se expandindo, com muita gente defendendo o esforço de atuar de uma maneira mais promocional, mais ativa, que
efetivamente reequilibre as situações, mesmo fora dessas hipóteses em que a gente tem previsto no código uma intervenção como a lesão e a onerosidade excessiva, ou seja, a ideia de que há um princípio do equilíbrio contratual, do equilíbrio econômico, que atua de forma autônoma. O professor Rodrigo Toscano, que vai dar aula para vocês, trabalha muito com isso, o professor Anderson Schreiber tem defendido muito isso, que são a ideia de que, olha, toda relação deve ser equilibrada substancialmente, mesmo que não perpasse por a lesão ou pela hipótese de onerosidade excessiva. Mas, ainda assim, a gente reconhece aqui um esforço de uma intervenção reequilibradora que já não leva em conta só a questão formal, leva em conta uma questão material, mas do ponto de vista ainda essencialmente econômico, do ponto de vista ainda essencialmente patrimonial, ou seja, são intervenções para proteger uma parte que perdeu dinheiro, que não ganhou tanto dinheiro quanto deveria, que se sacrificou por causa de questões econômicas. O nosso direito civil está todo estruturado em torno disso, está todo voltado para isso, né? Ainda nossa legislação foi construída a partir disso, então a gente está acostumado a ver dois instrumentos, e aí eu começo a sinalizar para vocês algo que vai ser, me parece, o cerne principal do nosso debate aqui, que é como fazer essa proteção dessas situações de desequilíbrio, em sentido geral, dessas situações de desigualdade, como o direito deve intervir. Nas questões patrimoniais, a gente usa basicamente duas figuras, dois mecanismos para fazer essa tutela do patrimônio. A invalidade, seja anulabilidade, seja nulidade, inexistência, ineficácia, são todos institutos sob essa mesma lógica de desfazer os efeitos de algo que tenha sido realizado, tenha sido celebrado sem respeitar as condições determinadas. Então, olha, cada um do seu lado, esquece, isso não é mais vinculante, isso não gera mais efeito jurídico, porque está em desacordo com o que foi predeterminado pelo ordenamento. E a responsabilidade, se houve uma conduta que a gente reputa imputável, reprovável, de um lado, a gente obriga a indenizar, compensar a vítima, dando para ela o dinheiro necessário para recompor o patrimônio dela. Então, a invalidade e a responsabilidade, tão tipicamente, são os nossos institutos mais tradicionais de tutela, mas são institutos tradicionalmente pensados para a tutela do patrimônio, para a tutela do aspecto econômico, para essa intervenção protetiva de um equilíbrio econômico. Então, quando às vezes a gente vê a palavra vulnerabilidade utilizada aqui, é normalmente uma vulnerabilidade, digamos assim, de caráter patrimonial. Ou seja, o vulnerável é aquele que foi enganado, é aquele que foi coagido, é aquele que não tinha o mesmo poder de barganha econômico, é aquele que estava numa situação de inferioridade contratual, que é uma proteção fundamental, que é uma proteção muito importante, mas que certamente não está necessariamente ligada àquele conceito de vulnerabilidade original que a gente viu, que é algo muito mais, talvez, visceral, mais íntimo, do que a mera circunstância de eu não ter posição para negociar um acordo em igualdade de condições, em paridade de armas com o meu outro contratante. E aí que eu puxo para a gente pensar aqui, introduzir aqui uma questão que é central na nossa metodologia, que é a questão da distinção entre situações patrimoniais e situações existenciais. Mais do que isso, é a ideia de que as situações patrimoniais são instrumentais às situações existenciais. Ao lado da historicidade que a gente falou aqui, esse é um pressuposto metodológico nosso também muito importante, de que o nosso ordenamento, a nossa Constituição e, portanto, a nossa metodologia deve ser sensível a uma escolha fundamental, que é uma escolha que se materializa na positivação do princípio da dignidade da pessoa humana, que é, no nosso sistema, as situações jurídicas patrimoniais são instrumentais às situações jurídicas existenciais. Ou seja, quando o nosso ordenamento protege questões econômicas, ele protege essas questões econômicas como um mecanismo para proteger as questões não econômicas. Quando o nosso ordenamento resguarda o patrimônio de alguém, ele resguarda porque ele entende que aquele patrimônio é necessário para a pessoa realizar
dignamente a sua personalidade, para ela desenvolver a sua liberdade, para proteger a igualdade, ou seja, para proteger aqueles valores que esses são fins em si mesmos. As situações existenciais são fins em si mesmos, ou seja, a imagem, a honra, a privacidade, o corpo, são protegidos como um objetivo em si. São protegidos não para alcançar uma outra finalidade. Não tem uma função social a ser cumprida pela imagem da pessoa, porque a imagem é da pessoa, ela faz com a imagem dela o que ela bem entender, o que ela achar importante para a sua realização pessoal. As situações patrimoniais, não. Elas são instrumentais. O contrato, a propriedade, o patrimônio são situações que são protegidas para se alcançar um certo fim que é existencial, para se alcançar um certo objetivo que é a dignidade daquela pessoa. Então, na verdade, elas têm que atender a uma função social, elas têm que atender a uma função promocional, elas têm que desempenhar um papel, porque se elas não desempenharem esse papel, elas não merecem ser protegidas. A propriedade que não atinge essa função, ou o contrato que não busca essa função, não merece ser protegido, porque aquilo ali está sendo protegido como um fim, ele não é como um meio, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para se alcançar um determinado fim. E por isso essa é uma distinção muito central para a gente. A ideia de separar, olha, situações existenciais e situações patrimoniais é muito importante porque situações patrimoniais são protegidas enquanto perseguirem uma função merecedora de tutela e situações existenciais são protegidas como um fim em si mesmo, como um objetivo a ser alcançado por si só. E por isso a gente precisa ter um tratamento normativo diferente para cada uma delas. As regras aplicáveis às situações existenciais não são as mesmas aplicáveis às situações patrimoniais. O Berlinger enfatiza muito, não é uma questão quantitativa, né, de quantas regras, quantos institutos, qual o tamanho da proteção, é uma questão qualitativa. Devem ser regras diferentes, devem ser institutos, devem ser normas diferentes. E aí isso faz com que a gente precise repensar uma série de categorias que a gente usa de forma idêntica para situações patrimoniais existenciais, uma série de mecanismos que a gente usa, especialmente porque, como o direito civil foi todo construído em torno da proteção das situações patrimoniais, a gente, na verdade, tem pouquíssimos institutos, tem pouquíssimos instrumentos que servem para a gente proteger bem situações existenciais, né? No fundo, a gente não tem quase instrumentos típicos para a proteção das situações existenciais. A gente pega emprestado algumas das situações patrimoniais porque é o que tem. Pense no exemplo da indenização por dano moral. Todos nós sabemos que é uma péssima solução. A pessoa sofreu um dano moral. Você vai dar dinheiro, vai pagar um dinheiro para ela. Mas é o que a gente conseguiu pensar até agora. Então, se defende hoje a reparação não pecuniária, que é uma porta que está se abrindo. Mas, realmente, a gente vem de uma tradição que tudo foi pensado para resolver problemas econômicos. E aí talvez os problemas existenciais fiquem em segundo plano, a gente está tentando puxar eles mais para frente. Não é um processo fácil, até porque é raríssimo a gente encontrar as duas separadas, né? É raríssimo a gente encontrar uma situação que é puramente existencial e outra situação que é puramente patrimonial. Quase toda situação patrimonial vai ter efeitos existenciais. Então, pensando no bem de família, por exemplo, é um bem que tem uma característica tipicamente patrimonial, mas que desempenha uma função existencial muito clara. E as situações existenciais podem ter efeitos patrimoniais, né? Você pode ter uma situação em que é tipicamente existencial, mas tem um caráter econômico, seja porque ela foi violada e gerou uma indenização, seja porque a pessoa contratou alguma coisa em cima dela. E a gente tem situações que são realmente dúplices, né? Situações que têm as duas coisas ao mesmo tempo. Então, cessão de direito de imagem, você tem um lado existencial, um lado patrimonial, questões de biodireito, cessão de material genético, questões de família também, pacto de convivência, que às vezes se disciplina também questões sobre a guarda dos filhos e disciplina questões do regime de bens. Então, tudo isso dificulta muito esse processo de separar. Mas não significa que a gente não deva, em cada caso, estar sempre atento para lembrar, olha, se essa é uma situação existencial, ela precisa ter um tratamento qualitativamente diferente da questão patrimonial. A questão patrimonial é um instrumento para realizar a questão existencial. E isso entra muito na nossa discussão de vulnerabilidade. No fundo, no momento em que a gente banalizou a expressão vulnerabilidade para abranger toda a situação de inferioridade contratual, toda a situação que você tem uma parte que está negociando sem ter o mesmo poder de barganha que a outra,
a gente se colocou numa situação em que você via que, na verdade, se todo mundo que está numa situação de inferioridade contratual é vulnerável, e aquela pessoa que, além de estar numa situação de inferioridade contratual, está com aquela possibilidade original de ser ferida, aquele sentido mais raiz, né? Eu vou criar uma outra categoria para ela. A nossa jurisprudência acabou fazendo isso, né? Falando do hipervulnerável. Quem é o hipervulnerável? Na verdade, o hipervulnerável é justamente aquela pessoa que é o vulnerável nesse sentido banal da palavra, mas é também o vulnerável naquele sentido original, naquele sentido existencial da palavra. Então, eu queria pegar aqui com vocês, por exemplo, o exemplo das relações de consumo, o exemplo do CDC. O CDC talvez seja o grande desafio que a gente tem a enfrentar, porque o CDC usou o termo vulnerável para se referir a qualquer consumidor. E a questão da proteção do consumidor, pelo menos na sua base, é uma questão patrimonial. Olha, quando o Código de Defesa do Consumidor fala todo consumidor é vulnerável, e essa é uma presunção absoluta, pelo menos no que diz respeito às pessoas naturais, ele está protegendo por causa de uma questão patrimonial. A gente, quando está numa relação de consumo, está envolvendo essencialmente dinheiro. Pode estar envolvendo também questões existenciais, mas não necessariamente. Quando a papelaria do seu Joaquim está negociando com o Banco Bradesco, eu tenho ali uma situação de vulnerabilidade no sentido adotado pelo CDC, mas que certamente não é uma situação de vulnerabilidade no sentido original da palavra. É uma vulnerabilidade puramente patrimonial e não existencial. Então, a gente tem que reconhecer que merece um tratamento diverso a lógica do consumidor que tem uma vulnerabilidade existencial. É muito diferente a situação do consumidor celíaco, por exemplo, que tem um problema de saúde e precisa ter uma proteção especial, do consumidor idoso, da criança. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui, mas, de modo geral, são pessoas que estão numa situação jurídica que merecem um tratamento qualitativamente diverso. E isso o CDC, em princípio, não prevê. O CDC é uma norma de proteção patrimonial, essencialmente, pelo menos na sua base. E aí a gente precisa relembrar outra premissa fundamental, outro postulado metodológico da constitucionalização do direito civil, além da historicidade e além da instrumentalidade das situações patrimoniais e existenciais, que é a ideia de que o sistema é uno, ele é complexo, ele é unitário, mas se a gente tem uma Constituição só no topo, todas as nossas normas, na verdade, se reúnem e devem se integrar de forma harmônica nesse todo, nesse conjunto sistemático. Então, a gente se acostumou a usar a expressão microsistema, né, uma expressão de origem de um jurista chamado Eric Jaime, e se banalizou um pouco entre nós essa ideia, microsistema é essa ideia de um trecho do nosso ordenamento que tem uma porção de regras específicas, uma certa lógica própria, uma certa autonomia, mas que na sua origem, a expressão microsistema vem de um jurista italiano chamado Natalino Hirti, que defendia que, olha, na verdade, acabou aquele papo de unidade, agora é cada sistema separado, agora cada sistema tem seus princípios e não pode fazer analogia entre eles, porque cada um tem a sua lógica. Não, o CDC está dentro da legalidade constitucional. As pessoas até usam hoje a expressão microsistema, mas devem lembrar disso. Olha, na verdade, o consumidor, por ser consumidor, não deixa de ser pessoa humana e não deixa de ter que ter da nossa atenção como intérpretes de todas as normas do ordenamento que se voltam a proteger ele, não só como consumidor, mas como pessoa humana. E que, por isso, a vulnerabilidade dele é agravada, é especial, é hiper, mas é uma vulnerabilidade que deve ser protegida por uma orientação do ordenamento como um todo, e não só do CDC. E aí, como que a gente pode operacionalizar essa proteção? Eu peguei alguns exemplos aqui disso que a gente poderia chamar, talvez para distinguir da situação típica do vulnerável do consumidor, já que a palavra foi banalizada, se referia a uma vulnerabilidade existencial, ou seja, uma vulnerabilidade referente aqui à situação, à condição de pessoa humana, à condição de alguém que pode ser ferido, uma vulnerabilidade no sentido tradicional da palavra. Isso é uma decorrência de uma aplicação direta do cidadão da pessoa humana, ou seja, se eu tenho uma pessoa que tem uma condição de saúde, uma condição social que torna ela mais ameaçada, que coloca ela numa situação de risco, uma situação que
pode ferir a integridade psicofísica dela, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe por si só que a gente dê um tratamento normativo diferente para ela, que a gente proteja ela com os instrumentos que tiverem à nossa disposição. E o nosso ordenamento vem reconhecendo isso de uma forma talvez um pouco precária, um pouco tacanha, mas que é uma forma de reconhecimento, que é uma certa fragmentação das hipóteses mais comuns, mais típicas de vulnerabilidade. Ele destaca essas categorias, cria, na verdade, essas categorias sociais, para identificar que essas pessoas que estão nessas categorias são pessoas, em princípio, vulneráveis e que merecem, assim, um tratamento normativo especial. Crianças, idosos, pessoas com deficiência, pacientes médicos, vamos falar um pouquinho aqui só para exemplificar cada uma delas. Mas o que eu queria que vocês atentassem, mais do que isso, até porque a gente não vai poder aprofundar em cada uma delas, é quais são os instrumentos jurídicos que a gente pode usar nesse tipo de proteção. Ou seja, a minha preocupação aqui é menos a gente trabalhar com cada uma dessas categorias que o direito já legislou, mas vocês perceberem como a ideia de vulnerabilidade quebra um pouco com aqueles instrumentos de tutela que a gente está acostumado a trabalhar e que tem um viés puramente patrimonial. Ou seja, aquela ideia da invalidade, da responsabilidade, que são os nossos instrumentos comuns de trabalho no âmbito do direito civil, talvez tenham que ser repensados e a gente possa usar essa categoria da vulnerabilidade para repensar outras categorias que a gente já tem no âmbito do direito. Em especial, a gente tem uma tradição, Norberto Bobbio destacava muito isso, uma tradição de atribuir puramente uma função repressiva ao direito. O direito entra para, depois que a coisa foi feita, consertar, tentar reparar, tentar combater. E o direito deveria ter também uma função promocional. O direito deveria desempenhar também um papel para não só remediar situações de lesão, mas também atuar para viabilizar uma realização da pessoa humana, um livre desenvolvimento da personalidade mais efetivo. O Sr. Gustavo Tepedino tem um texto pioneiro sobre isso, sobre tutela da personalidade, destacando isso. No âmbito da proteção da pessoa humana, é onde a gente vê mais nitidamente como o direito deve desempenhar, para além da função reparatória, uma função promocional, uma função de promover determinados valores. E isso fica muito nítido aqui. Vamos pegar alguns exemplos só para ilustrar. No âmbito da proteção das crianças, por exemplo. A criança, a gente entende que por ter aquela personalidade em desenvolvimento, por estar no início da sua formação e porque a comunidade se interessa em que ela se desenvolva bem, adequadamente, saudável, sociável, de dar a ela uma proteção especial. Como que isso se coloca? Que instrumentos o direito oferece para isso? Por exemplo, ele oferece um instrumento de prioridade absoluta, esse é o termo que a Constituição usa, seja em socorro, atendimento, políticas públicas, recursos, ou seja, o direito fala, essa pessoa aqui merece vir antes do que as outras pessoas que estejam em outras condições, ou seja, entre atender várias pessoas, como ela é mais importante, porque é mais suscetível de ser ferida, aqui ela vem em primeiro lugar. Outra categoria de intervenção, as categorias vinculadas a deveres decorrentes de solidariedade. A solidariedade atua aqui, ou seja, a proteção da criança certamente não pode se dar pelo molde clássico liberal de deixar ela escolher, porque justamente a criança falta maturidade para poder escolher adequadamente. A proteção mais eficiente dela é determinar que as pessoas que estão à volta dela têm deveres perante ela de assistir, de amparar, de atuar. Então, eu, em vez de atribuir direitos à criança, mais importante é atribuir deveres àqueles que são responsáveis por essa criança. Seja deveres patrimoniais, de alimentos, por exemplo, mas deveres principalmente existenciais, de convivência, de guarda, de tutela, o sistemática da adoção, da família substituta, tudo isso passa por essa lógica de que a criança está numa situação de vulnerabilidade e, por isso, as pessoas que estão em volta dela, em virtude do princípio da solidariedade, têm um dever de atuar para ajudar, sejam originalmente os pais, sejam outros familiares, seja a própria comunidade como um todo, a atuar para resguardar e promover essa criança. Outro aspecto também que foge um pouco, que é um tema que eu gosto bastante, que foge um pouco da sistemática tradicional dos nossos direitos, é a proteção do direito a construir a própria identidade, o direito à identidade pessoal. Para a criança isso é muito fundamental, né? A criança ainda é um ser em desenvolvimento, então o que
exemplo, dos atos de reprodução assistida, a possibilidade dela saber quem é o doador, quem foi o ofereceu, não criar paternidade, mas para ela compreender, né? A gente compreende